40 anos atrás, fui o mais votado nessa cidade. E fui deputado, fui estadual, federal, participei muito do legislativo, em todos os anos. E participei também de uma grande luta para redemocratizar o nosso país, que vivíamos uma ditadura militar muito forte, muito agressiva. E eu lutei muito para isso. E em todos esses momentos, eu tive posições contrárias a gente importante para o Brasil, a gente inteligente. Eu tinha posição contrária, nós discutíamos e depois no cafezinho nós nos cumprimentávamos e conversávamos também. Quantas vezes eu, no MDB, e num embate muito grande com o PT, com o PCdoB, no cafezinho, a gente conversava, batia papo e tal. Em algumas situações que era colocada contra o governo ou a favor do governo, dependendo da questão, nós estávamos juntos, porque eu nunca declarei inimizades eternas por alguém. Eu nunca senti o sentimento do ódio. Deus me poupou isso, desse sentimento, do ódio e da inveja. Eu fui poupado por esses dois sentimentos que eu acho muito difícil aqueles que sentem viver em paz. Então, em todos os embates, por difícil que fosse, eu sempre coloquei as ideias e sempre avisei os embatedores que não tornem a discussão irreversível num plano de agressões, etc. Portanto, eu não tenho nenhuma dificuldade de estar no mesmo palanque que o Jacques hoje, como já tive no passado, posso estar no futuro e até não estar no futuro. Depende das circunstâncias e das ideias que ele vai defender e que eventualmente eu esteja defendendo. Porque a razão não é minha, não é dele e a gente tem que ir procurando ela onde ela estiver na vida pública para poder proporcionar o bem-estar social da nossa sociedade. Quando o Jacques ele gosta muito de falar do custo Brasil, do custo município, e de fato o custo Brasil é muito alto, e é por isso que o Brasil não avança, é por isso que o Brasil não é um país que faz justiça aos seus concidadãos, porque o custo dele é muito alto. Isso tem que ser revisto por pessoas que tenham uma preocupação com a nação, com o povo, do norte, do nordeste, do sul, do sudeste, de todos os cantos do nosso país. Mas, infelizmente, as pessoas pensam sempre na próxima eleição e nunca no bem-estar social da população, nem educação, nem saúde, etc. O custo Barueri, ele era pequenininho no tempo Bittencourt. No tempo do Bittencourt, prefeito e eu vereador, o custo Barueri era muito pequeno. A cidade arrecadava pouco e dentro daquele pouco tinha bastante para investir em infraestrutura para a cidade poder crescer. Eu mantive isso durante o primeiro governo. Não consegui tanto no segundo governo, muito menos no terceiro e no quarto, mas era momento de desenvolvimento. A gente conseguia fazer a cidade andar forte. Quando o Brasil crescia 1,5%, Barueri crescia 15% no ano. Era fantástico. E um determinado momento a gente empurrava, a gente promovia o desenvolvimento. Num outro momento, a gente era puxado pelo desenvolvimento, mas nós íamos. Eu me lembro, eu estou vendo a minha prima Beth aqui, e nós somos em Sorocaba. Eu vim em 66, ela veio há uns 6 anos para cá, né? E Sorocaba era uma cidade muito grande quando eu vim para cá. E era muito bonita. E Barueri não era bonito. Barueri era muito feio. E nós lutávamos muito. Chegou um momento que Barueri crescia 4, 5 vezes mais do que Sorocaba por ano. E eu adorava isso. Agora, Sorocaba cresce mais do que Barueri, em que pese a crise. Mas o ano que vem, Barueri vai crescer muito mais que Sorocaba, porque é aqui que eu tô e é para essa gente que eu luto junto com ele. Aqui é a minha família. Então,
secretário de saúde lá atrás, que é do governo agora, vinha comparar a saúde de Barueri, para mim, com a de Carapicuíba, de Jandira, que não tinha dinheiro para absolutamente nada. Um dia eu chamei ele e disse: por que você não compara a saúde de Barueri com a saúde de Nova York, de Los Angeles? Tem que ser da cidade que não tem nada para oferecer para o cidadão? E ele ficou meio assustado. E aí eu dizia: vai fazer um estágio em Carapicuíba, e depois você volte a falar comigo. E eu exonerei ele, porque não tinha condição de fazer aquilo que nós tínhamos que fazer. Então, eu entendo, não importa o quanto o Barueri arrecade, ele tem que investir, essa cidade tem que investir, fora os serviços, no mínimo 35% do seu orçamento em infraestrutura para continuar crescendo. Parou de investir, acabou tudo, acabou. Nós não estamos ouvindo a televisão falar que o capital externo não vem no Brasil, o investidor externo não está investido aqui porque não tem confiança no nosso país. A partir do momento que tiver confiança, começam a aparecer o dinheiro de fora e o dinheiro de dentro, nego querendo construir prédio, construindo, vindo dinheiro aqui na bolsa, etc., para o Brasil crescer. Nós estamos vendo falar isso, não tem credibilidade. Por que Barueri parou? Por que parou de crescer? Porque perdeu a credibilidade. O caboclo não põe o dinheiro dele no lugar que ele não confia. E nós vamos fazer com que Barueri dê segurança e confiança, para que as pessoas que têm dinheiro aqui investam aqui. E quem tem dinheiro lá fora e quer investir aqui, é bem-vindo o dinheiro dele aqui, porque gera emprego e gera riqueza para que o nosso povo possa ter a saúde, a educação do jeito que quer. O senhor sabe que nesse momento a gente está sendo feito o orçamento, a peça orçamentária que tem que ir para a Câmara até o último dia desse mês, até o dia 30 desse mês. Eu tive a oportunidade de eu acesso a essa peça. De fato, tem pouco dinheiro para investimento, mas tem para o ano que vem. Pouco dinheiro para investimento. Mas eu observei também que o custeio dessa máquina é 3 vezes maior do que deveria ser. E aí não sobra para os serviços de qualidade, não sobra para investimento onde tem que fazer, não sobra para fazer educação de qualidade, e é por aí que vai. Mas nós vamos ter. Eu dei uma olhada, eu vi, Jacques e Beto, eu não vou sofrer tanto por isso, não vou não. Os senhores vão ver que no março do ano que vem, os senhores vão ver aquele hospital lá funcionando como um hospital particular. Em março do ano que vem, ele já é um dos melhores hospitais públicos do estado de São Paulo. Escreve isso, porque eu vou transformar ele no melhor hospital público desse estado. Pode ter certeza disso. Ninguém vai morrer por causa de uma apendicite. E alguns projetos que não é promessa, que eu já te falo, tem que falar, porque não é uma promessa, não é um plano, é um desejo do meu coração. E eu sei que Deus cumpre o desejo do meu coração. Ali onde era a PUC, hoje funciona 2 escolas, uma lá do Tupanci e a outra do Vale do Sol. E as escolas lá estão em obras. E nós vamos terminá-las rapidamente, porque todas as obras que estão paradas retoma em janeiro. Não terá uma obra parada no dia 1º de fevereiro do ano que vem. Todas elas vão estar com muita rapidez, porque nós precisamos dessas obras, dessas escolas. Aí, aonde era a PUC, nós vamos fazer um centro de diagnóstico, igual aquele do Fleury, melhor do que aquele do Fleury, melhor do que o Delboni. E nós vamos levar para lá os equipamentos mais modernos desse país. E vai funcionar 24 horas, não é que nem a farmácia não. Vai funcionar mesmo fazendo exames. Porque os médicos só dizem o que a gente tem quando a gente entrega os exames que ele pede. E se demorar 6 meses para sair o exame, a gente pode morrer por causa disso. Então nós vamos ter um centro de diagnóstico mais moderno do país, a favor
ter a rede de todos os médicos para atender a necessidade do nosso povo. Vai ser saúde de rico para o povo trabalhador mais pobre da nação. Isso é um desejo do meu coração. Ali é onde a Secretaria da Mulher, já falei para a Giana, a Secretaria da Mulher, ela tem até a delegacia da mulher para dar uma enquadrada no homem que não trata bem a mulher. Nós tivemos todos esse cuidado. Mas falta uma coisa. Falta cuidar da saúde preventiva da mulher. Não é curativa, preventiva. E a Giane me falou que tem uma ala que pode disponibilizar para isso. Eu quero colocar lá os equipamentos para exame de mamografia, Papa Nicolau, esses exames preventivos. Eu quero que as mulheres que vai lá na piscina, que vai lá fazer o que tem hoje lá, ela tem a oportunidade de marcar lá o exame dela, já deixar previamente marcada, para que ela, sem nenhum constrangimento, possa fazer com facilidade esses exames que são terríveis contra as mulheres, se não, essas doenças, se não forem detectadas no momento correto e tal. Nós vamos ter esse cuidado. Esta é uma homenagem que eu vou fazer para as mulheres da nossa cidade. Ali onde é o centro de eventos, ali não dá para fazer nada. Tem o Museu da Bíblia, que eu fui lá uma vez só. E não tem muita coisa para vir lá não. E não dá para fazer evento nenhum. Fazer o baile da cidade, não dá para botar lá 500 pessoas. Fazer o quê? Então é um prédio que nós fizemos um monte de prédio que tem que ser otimizados, tem que ser melhor usados. Como esse da PUC, vai ser muito bem usado, mas muito mesmo. Talvez dos mais bem usados dessa cidade. E ali eu vou remodelar aquele prédio do centro de eventos e nós vamos levar a maternidade para lá. Vou fazer uma maternidade do sonho. Eu passo lá na frente toda iluminada, eu já fico vendo a nossa maternidade lá. E isso daí, quando fizer isso, nós vamos tirar lá de cima do Samé, nós vamos tirar o laboratório de exames e a maternidade lá. E aí nós vamos fazer lá em cima um monte de enfermarias. Não é UTI, semi-UTI, enfermaria, porque tem 7.000 metros aquele espaço para que nunca mais tenha alguém nos corredores humilhado daquele jeito que a gente vê no país inteiro. Nós vamos tomar este cuidado. Se der um treco em mim e eu estiver lá, eu quero estar esperando entrar lá no hospital, mas eu quero estar com tudo direitinho para manter minha saúde, para que eu chegue lá e seja recuperado. E nós vamos fazer isso. Olha, eu não estou falando de 2 anos, de 3 anos. Eu estou falando que o ano que vem, nessa época acho que não vai dar por causa da escola, que não vai terminar lá em maio, junho. Enquanto isso a gente faz o projeto, contrata a obra e aí, mas no final do ano que vem nós temos este projeto que está no meu coração, passou para minha cabeça, concluída no final do ano que vem. Porque, Jacques, a educação, os senhores sabem que eu sou muito dedicado à educação. Eu fiz investimentos, eu avancei para as escolas técnicas, fizemos o ITB, e foi que foi, né? E eu acho o seguinte, é fundamental. Se alguém pretende evoluir na vida, progredir na vida, tem que ser através da educação. Não tem outro jeito. Novos horizontes, não existe milagre. É através da educação. É através dos abnegados professores, de todos aqueles que trabalham com a educação. Então terão o meu respeito, serão prestigiados. Nós vamos diminuir o custo do Barueri para poder melhorar o salário dos professores. Essa é fundamental que se faça isso. Sabe por quê? Que eu quero, até o final do ano que vem, a educação, como dizem os nossos amigos, bombando, e a saúde,
e etc. Sabe por quê? Porque quando eu entrar no ginásio de esporte, na formatura, eu quero ser aplaudido pelo povo da nossa cidade. Afinal de contas, durante 40 anos eu cultuei isso. Eu não quero perder nem 4 anos. E eu dependo da educação, dos funcionários prestigiados. Eu dependo de todos vocês para isso. Porque nós seremos uma grande equipe. Ninguém vai atuar separado. Eu quero ver se quando chegar março, começo de abril mais tardar, o prefeito, que se Deus permitir que seja eu, tenha a oportunidade de reunir os funcionários como eu reuni, de manhã e à tarde no teatro, ir naquelas reuniões e falar um por um, falar por que eu fiz isso, por que eu ainda não fiz aquilo, por que eu fui por esse caminho e não aquele, e o que eu desejo de cada um, e o que eu vou poder fazer por cada um. Se falar agora os funcionários públicos que há um debate, não tem debate, eu não sei o que eu posso fazer, vamos ver, mas em março eu sei, eu posso ter uma conversa franca com o funcionário público, eu posso dizer para o funcionário público o que ele pode esperar de mim e o que eu quero esperar dele, o que nós juntos podemos fazer pela cidade. É aí que vai dar certo. É assim que eu sempre trabalhei e sempre deu certo. Eu tenho certeza que os funcionários não têm o que reclamar de mim. Os que trabalharam comigo não têm o que reclamar de mim. Porque se eu não fiz mais, é porque eu não pude. Porque tudo que eu pude fazer, eu fiz. Eu só não gosto de distorção. E eu vou falar para os senhores uma distorção que acontece nesse momento. E que eu vou ter que colocar com um profissional dessa área, que é da saúde. Por causa das 6 horas de trabalho por dia dos enfermeiros, Barueri perde pelo menos 3 milhões de reais de repasse do Estado por mês, que são quase 40 milhões por ano para a saúde, e perde por causa disso. Eu vou ver exatamente o que vai fazer, e vou sentar com eles e vou conversar com eles, porque não é justo que o povo perca 40 milhões de reais no ano na área da saúde, tão importante, porque os profissionais querem trabalhar 6 horas por dia, e o prefeito tem que trabalhar 14, 15. Não é correto, não é correto, não é mesmo. É distorção. Todas as providências têm que ser tomadas. Eu não sei se tem gente aqui, deve ter, né, da assistente maternal. Tudo bem, elas reivindicaram 6 horas. Teve que dobrar o número de assistente maternal. Agora elas querem ganhar como professor. Tá bom, arrume dinheiro e eu pago como diretora. Só que não pode acontecer isso. Barueri tem que ser governada para o povo junto com o funcionário público. E o funcionário público tem que ter essa consciência. Porque se uma atendente não me atender bem, quando eu estou do lado de lá e está do lado de cá, no outro dia é a mãe dela que está ali e a filha da outra que está ali para atender a mãe dela. Temos que pensar isso. O que nós queremos? Promover o bem-estar social da nossa cidade? Quem promove? O Furlan, porque vai ser eleito prefeito, se Deus permitir? Não, todos nós. Eu vou plagiar o Silvio Santos, minha equipe de trabalho. Se vocês falharem, eu falhei. Se vocês não falharem, me ajudar, independentemente de política, quando tiver eleição, vote em quem quiser. Mas, por favor, quando nós estivermos diante da responsabilidade que nós haveremos de assumir, vamos assumir junto, assume comigo. Não adianta ajudar o Jacques, o Beto e o Furlan e depois abandonar nós, que nós vamos ser vaiados no ginásio de esporte. Eu não tenho dúvida disso. E aí a gente fica estimulado. Eu digo, vou embora também. Não sou mais candidato, vou embora também. Porque eu não sou obrigado. Agora, nós todos temos que assumir. É assim que funciona. Eu estou sendo muito franco com vocês, porque eu vou precisar de vocês muito mais depois do dia 1º de janeiro do que do dia 2 de outubro. Se vocês me levarem no dia 2 de outubro e depois vocês me abandonarem, acabou. Acabou Furlan, é assim que funciona. Então, meus amigos, mais minhas amigas que estão aqui, estou abrindo meu coração, porque eu quero seus corações abertos também comigo.
nesse jogo que vamos jogar a favor do nosso povo. Quero agradecer a minha família, né? Na presença aqui do meu filho aqui, o Rubinho, que antigamente era assim, eu vinha e firmava um compromisso com o povo, depois ia para casa. Ué, eu não tinha testemunha na família de que eu estava assumindo o compromisso. Se eu não cumprisse, eu podia falar, mas eu não falei isso. Agora não, os filhos vêm, a gente assume compromisso diante da família, porque a mim interessa, primeiro, meu compromisso com Deus, depois com a minha família, depois com o meu povo e depois com todos aqueles que desejam se comprometer com aquilo que eu me propus a fazer. É isso. Então, eu e o Jacques aqui, qual o constrangimento está nós dois aqui? Nenhum. O Jacques é um trabalhador, ele é um lutador, ele tem experiência, e se ele for eleito vereador, ele tem liderança para comandar a Câmara a favor de todos os projetos que a gente estabelecer para a nossa cidade. Portanto, ele é um bom candidato a vereador. Quando a gente fala em renovar, eu estou de acordo com a renovação. Tire todos aqueles que não são bons, e os senhores, as senhoras sabem quem não são bons, tira eles e mantenham aqueles que deram resultado. Assim, nós vamos ter os bons que deram resultado. Vamos trazer outros. Alguns não vão dar resultado, mas outros darão. Vai somar com esses. E aí, a gente vai ter aquilo que nós desejamos. Não adianta amaldiçoar a política. Não adianta. Vai lá comprar um quilo de feijão e vê se não está embutido lá a política, no valor que ele está. Vai ali no açougue, está lá a política também, não é na conversa do açougueiro, na grana que estamos pagando, porque estamos pagando imposto. Então, o que o Brasil tem que ter daqui para frente é atenção. O que nós temos que ter nessa eleição é atenção. O Brasil precisa mudar. Vamos começar a mudar o Brasil por Barueri a partir do dia 1º de janeiro, com Furlan, Jacques, Beto e todos vocês. Aqui está o Beto, meu amigo, meu parceiro. Ele foi meu secretário de obras. É uma pessoa honesta, ele é dedicado à causa pública a vida inteira, tem experiência. Se for na comparação dele, pode considerar que é 2 Neymar. Aqui são 128 anos de experiência. Porque hoje ele está fazendo 64 anos e eu faço dia 12 de dezembro. Então, nós temos experiência para governar essa cidade em meio à maior crise do Brasil. Tá bom, pessoal? Quero agradecer do fundo do meu coração todos vocês. Eu não quero simplesmente vocês como minhas eleitoras. Eu quero vocês, as senhoras, os senhores, como meus parceiros para governar essa cidade nos próximos 4 anos. Barueri vai ser uma cidade feliz, porque nós vamos fazer a felicidade dessa cidade. Muito obrigado, que Deus abençoe todos nós. Muito obrigado.